Meu nome é Justine e tenho 33 anos. Depois de uma década economizando cada centavo, finalmente comprei a casa dos meus sonhos no mês passado. Assim que recebi as chaves, enviei convites para toda a minha família para um jantar de inauguração. Passei dias preparando os quartos dos hóspedes, cozinhando suas refeições favoritas e pendurando fotos de família. À medida que as horas passavam no sábado, minha empolgação se transformou em confusão e, em seguida, em desgosto. Nenhum membro da família apareceu. Enquanto estava sentado sozinho entre caixas fechadas e comida esfriando, meu celular vibrou com uma mensagem do papai. Precisamos conversar sobre a casa. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique no botão de inscrição se você já sentiu que o sucesso às vezes traz custos inesperados. Cresci em um apartamento apertado de 2 quartos na zona leste da cidade. Meus pais, Thomas e Linda, trabalhavam em vários empregos para manter um teto sobre nossas cabeças. Minha mãe trabalhava como garçonete pela manhã e limpava escritórios à noite, enquanto meu pai se alternava entre trabalhos de construção e segurança, dependendo da estação. Meus irmãos mais novos, Natalie e Ada, dividiam o segundo quarto, e eu dormia em um sofá-cama na sala de estar até os 17 anos. O dinheiro era sempre curto. Lembro-me de ver minha mãe dividir meio quilo de carne moída em 3 refeições, adicionando mais feijão e menos carne a cada vez. Meu pai controlava a cada quilowatt da conta de luz e nos dava um sermão se deixávamos a luz acesa em um cômodo vazio. Eletricidade custa um dinheiro que não temos, dizia ele, ligando o interruptor com um suspiro que carregava o peso de suas preocupações financeiras. Apesar dessas dificuldades, fazíamos passeios de carro aos domingos. Uma vez por mês, minha mãe convencia meu pai a pegar emprestado o carro do irmão, e nós íamos dar uma volta pelos bairros ricos da cidade. Aquelas ruas ladeadas por casas lindas me fascinavam. Eu encostava o rosto na janela, escolhendo minhas preferidas e imaginando como seria a vida lá dentro. Olha aquela com a porta vermelha, mãe, eu dizia, apontando para uma casa em estilo artesanal, com uma ampla varanda frontal e cestos de flores pendurados. Mamãe sorria, com os olhos brilhando. Essa é linda, Justine. Todas essas janelas deixariam entrar tanta luz natural. Mas a resposta do pai era sempre a mesma. Pessoas como nós não têm casas assim, dizia ele, com os nós dos dedos ficando brancos no volante. Melhor não encher a cabeça de sonhos impossíveis. Essas palavras ficaram na minha cabeça, não como um desânimo, mas como um desafio. Aos 15 anos, convenci o dono de um restaurante local a me contratar nos fins de semana e depois da escola. Eu economizava a cada centavo, escondendo meus ganhos em um cofre embaixo da minha cama dobrável. Quando meus pais descobriram que eu estava trabalhando, esperavam que eu contribuísse para as despesas da casa. Eu contribuí, mas ainda assim consegui reservar metade de cada salário para o meu futuro. A formatura do ensino médio trouxe notícias inesperadas. Minha orientadora educacional me chamou ao escritório dela numa tarde de abril. Justine, você verificou seu e-mail hoje? Perguntou a senhora Garner, mal contendo a empolgação. Eu não tinha. Internet em casa era outro luxo que não podíamos pagar. Quando ela me mostrou a notificação da bolsa de estudos na tela do computador, comecei a chorar. Uma passagem integral para a universidade estadual, incluindo moradia. Eu seria a primeira pessoa da minha família a frequentar a faculdade. Eu esperava que minha família comemorasse essa vitória. Mamãe fez isso, me abraçando forte quando contei a notícia. Eu sempre soube que você era especial, ela sussurrou. Papai assentiu, um lampejo de orgulho rapidamente substituído por praticidade. Faculdade é cara, mesmo com bolsas de estudo, livros, materiais, despesas de subsistência. Não se ache muito importante. Natalie, então com 14 anos, parecia genuinamente feliz por mim. Ada, com apenas 12 anos, era jovem demais para entender o significado. A faculdade me testou de maneiras que eu não esperava. A bolsa cobria as mensalidades e a moradia básica, mas pouco mais. Eu trabalhava na livraria do campus entre as aulas e servia mesas em um restaurante perto do campus nos fins de semana. Dormir se tornou um luxo, mas mantive minhas notas e continuei economizando. A mudança cultural foi ainda mais difícil do que a pressão financeira. Muitos dos meus colegas vinham de famílias ricas.
Eles falavam sobre férias na Europa e tinham pais médicos, advogados ou executivos. Aprendi a conduzir conversas com cuidado, compartilhando pouco sobre minha história, sentindo a diferença entre nossas experiências. Quando eu ligava para casa, as conversas ficavam cada vez mais tensas. Minha mãe queria ouvir cada detalhe da vida no campus, vivenciando indiretamente minhas experiências. Papai me perguntava principalmente sobre custos e se meus empregos estavam interferindo nos estudos. Natalie e Adam conversavam cada vez menos, e nossas experiências de infância compartilhadas não eram mais suficientes para preencher a lacuna crescente. O dia da formatura chegou depois de 4 anos exaustivos. Observei a plateia várias vezes, na esperança de ver minha família inteira em meio à multidão de pais e irmãos orgulhosos. Só a mamãe apareceu, sentada sozinha, com um vestido que eu sabia que ela havia economizado meses para comprar. "Onde estão todos?" perguntei quando nos encontramos após a cerimônia. "Seu pai pegou um turno extra. Estão com falta de pessoal no canteiro de obras", explicou ela, sem me olhar nos olhos. A Natalie tem um projeto escolar para entregar na segunda-feira, e o Adam não estava se sentindo bem. Assenti, engolindo a decepção. Tiramos fotos, só nós dois. Meu diploma conquistado com muito esforço entre nós. Mais tarde, percebi que aquele dia estabeleceu um padrão que definiria nossa dinâmica familiar pelos anos seguintes. Minhas conquistas, por mais significativas que fossem para mim, muitas vezes recebiam reconhecimento mínimo da maioria da minha família. A ausência deles na formatura foi só o começo. Munido do meu diploma em marketing, consegui um cargo de nível básico na Blake & Associates, uma empresa de marketing de médio porte no centro da cidade. O salário inicial não era impressionante, mas o potencial de crescimento era real. Encontrei um estúdio a 20 minutos de ônibus do escritório. O espaço tinha pouco mais de 37 metros quadrados, com uma cozinha compacta tão pequena que eu conseguia tocar nos balcões opostos sem precisar esticar os braços completamente. Mas era meu, e o aluguel me permitia continuar economizando. Meu plano financeiro era meticulosamente detalhado. Cada salário era dividido: 50% para despesas essenciais, 30% para economias destinadas especificamente a uma futura casa e 20% para todo o resto, incluindo um filme ocasional ou um jantar fora. Eu registrava cada dólar em uma planilha, observando o fundo da minha casa crescer gradativamente. "Você precisa viver um pouco", dizia minha colega Samantha, acenando com ingressos para shows que eu havia recusado. "Você só é jovem uma vez." Ela não estava errada, mas meu foco permaneceu inabalável. A lembrança das palavras do meu pai sobre sonhos impossíveis alimentou minha determinação. Eu não estava apenas economizando para uma casa. Eu estava provando algo para mim mesma e para minha família. O crescimento profissional foi constante. No meu segundo ano, fui promovido a gerente de contas. O quarto ano trouxe outra promoção para gerente de contas sênior. Os aumentos salariais correspondentes foram diretamente para o fundo da minha casa, em vez de melhorar minha situação de moradia. Nos fins de semana e à noite, criei um negócio paralelo gerenciando contas de mídia social para pequenos negócios locais. O que começou como um único cliente, a floricultura na esquina do meu apartamento, expandiu-se para 8 contas regulares. Essa renda adicional acelerou significativamente minhas economias. Minha vida pessoal, no entanto, ficou em segundo plano em relação a esses objetivos financeiros. Amigos pararam de me convidar para passeios caros, sabendo da minha provável reação. Meu apartamento permaneceu escassamente mobiliado com itens de segunda mão. Férias eram inexistentes. Até os feriados viraram dias úteis, pois aproveitei os intervalos das empresas que precisavam de cobertura nas redes sociais. No meu terceiro ano na empresa, conheci Marcos no elevador. Ele trabalhava no escritório de advocacia 2 andares acima do nosso. Seu sorriso brilhava em contraste com o terno azul escuro enquanto ele me perguntava sobre a pilha de documentos de estratégia de mídia social que eu estava equilibrando. Nosso relacionamento evoluiu lentamente. Encontros para tomar café se transformaram em jantares, filmes e, eventualmente, fins de semana juntos. Ele era paciente com a minha agenda e me apoiava nos meus objetivos, pelo menos no início. 6 meses depois, ele sugeriu que morássemos juntos para economizar no aluguel. Poderíamos conseguir um lugar melhor por menos do que estamos pagando separadamente, argumentou. Vocês atingiriam a meta do fundo da casa ainda mais rápido.
A lógica era sólida, mas algo me impedia. Talvez fosse o medo de fundir meu mundo financeiro cuidadosamente controlado com o de outra pessoa, ou a preocupação de que minha disciplina de poupança relaxasse com um parceiro. Seja qual for o motivo, recusei, e Marcos aceitou minha decisão com elegância. 3 anos depois do nosso relacionamento, as rachaduras começaram a aparecer. Marcos começou a chamar meus hábitos de poupança de obsessão. Discussões surgiram por causa de convites recusados para casamentos de amigos e minha relutância em gastar em experiências que ele valorizava. A vida é mais do que se preparar para um futuro que pode nunca chegar, disse-lhe durante nossa última briga. Você está perdendo tudo o que está acontecendo agora. O término foi doloroso, mas esclarecedor. Percebi que não estava disposto a abrir mão do meu objetivo, nem mesmo por amor. A casa representava algo além da propriedade física. Era uma prova tangível de que pessoas como nós poderiam de fato alcançar o que meu pai considerava impossível. As reações da minha família à minha progressão na carreira foram complicadas. Minha mãe expressava orgulho genuíno pelas minhas realizações profissionais, mas parecia cada vez mais desconfortável durante suas visitas esporádicas aos meus apartamentos. Este bairro é tão diferente do nosso, comentava ela, olhando nervosamente para os jovens profissionais que entravam na cafeteria abaixo do meu segundo apartamento. Papai se recusava a visitá-lo. O centro é chique demais para mim, dizia ele quando convidado. Muitas ruas de mão única e nenhum lugar para estacionar. Meu relacionamento com meus irmãos também mudou. Adam, agora trabalhando irregularmente na construção civil, assim como meu pai, ligava principalmente quando precisava de dinheiro. Minhas ofertas de ajuda com orçamento ou candidaturas a empregos eram recebidas com uma postura defensiva. Nem todo mundo quer se matar de trabalhar por uma fantasia do sonho americano, ele disparou quando sugeriu um programa de certificação profissional. Nathalie se casou jovem com um namorado do ensino médio e teve 2 filhos em rápida sucessão. Nossas conversas giravam em torno dos filhos dela, com pouco interesse demonstrado pela minha vida. Quando mencionei meu crescente fundo imobiliário após um trimestre particularmente bom com meu negócio paralelo, ela mudou de assunto abruptamente. 8 anos depois de começar minha carreira, tive uma revelação durante uma reunião com um cliente. A CEO de uma startup local mencionou a compra de seu primeiro imóvel para investimento aos 34 anos. O momento perfeito para construir riqueza é quando você tem renda, mas antes de ter grandes obrigações familiares, disse ela casualmente. Aos 32 anos, percebi que meu cronograma poderia ser acelerado. Minhas economias, combinadas com meu excelente score de crédito e minha renda estável, tanto do meu trabalho principal quanto de um negócio paralelo, me colocaram perto de comprar uma casa 2 anos antes do planejado. Naquela noite, entrei em contato com um corretor de hipotecas para uma consulta preliminar. A reunião com meu corretor de hipotecas, James, confirmou o que eu suspeitava. 8 anos de poupança disciplinada e progressão na carreira me posicionaram bem para a compra de uma casa própria. O valor da minha pré-aprovação superou minhas expectativas, embora eu tenha me mantido comprometido em ficar abaixo desse valor máximo para manter a flexibilidade financeira. Você já fez a parte difícil, disse James, analisando meu relatório de crédito impecável e entrada substancial. A maioria dos compradores de primeira viagem tem dificuldades na fase de poupança. Você está em uma posição invejável. Suas palavras validaram anos de sacrifícios, todos aqueles convites recusados e a mobília escassa na minha série de pequenos apartamentos. O próximo passo foi encontrar um corretor de imóveis. Através de um contato de trabalho, conheci Kelly, uma corretora de imóveis direta e especializada em compradores de primeira viagem. Nossa conversa inicial definiu parâmetros claros, estilo artesanal ou colonial, no mínimo 3/4 para visitas familiares e um escritório em casa, bairro consolidado com personalidade e deslocamento razoável até o centro da cidade. Estou visualizando esta casa há 15 anos, expliquei a Kelly. Saberei quando a vir, mas estes são meus pontos inegociáveis. O processo de busca por uma casa se mostrou mais desgastante emocionalmente do que o previsto. Ao longo de 3 meses, visitamos 47 imóveis. Alguns se aproximavam da minha visão, mas apresentavam falhas fatais, danos causados pela água escondidos pela tinta fresca, sistemas elétricos obsoletos que exigiriam reformas caras ou locais que adicionariam 1 hora ao meu deslocamento diário. Na propriedade 38, o cansaço se instalou.
Talvez eu esteja sendo muito exigente, disse a Kelly depois de sair de uma casa colonial quase perfeita, com uma fundação comprometida. Talvez eu devesse ajustar minhas expectativas. Vale a pena esperar pela casa certa, Kelly me garantiu. Especialmente para alguém que foi tão paciente e determinado quanto você. A propriedade 42 mudou tudo. Dirigindo por uma rua arborizada no histórico distrito de Oakwood, avistei-o antes mesmo de Kelly diminuir a velocidade. Um bangalô estilo artesão com uma varanda frontal profunda, madeira original e uma porta vermelha. Meu coração disparou quando estacionamos. Parece promissor, disse Kelly, notando minha expressão. O interior superou minhas expectativas. Pisos de madeira originais por toda parte, estantes embutidas ladeando uma lareira de tijolos, uma cozinha reformada que respeitava o caráter da casa, mas ao mesmo tempo oferecia funcionalidade moderna. No andar de cima, 3 quartos com tetos angulares e janelas de mansarda criavam espaços perfeitos para hóspedes e um escritório em casa. De pé na suíte principal, com a luz do sol entrando pelas janelas de montante para o amplo piso de tábuas, senti uma onda inesperada de emoção. É isso aí, sussurrei, passando a mão pelo batente centenário da porta. É como voltar para um lugar onde nunca estive antes. Kelly assentiu, compreendendo o peso do momento. O preço pedido está no topo da sua faixa de preço, mas considerando a localização e as condições, é justo. Se você está falando sério, devemos agir rápido. Imóveis neste bairro costumam receber várias ofertas. Naquela noite, mal dormi, fazendo contas e visualizando meus móveis naqueles cômodos ensolarados. Pela manhã, minha decisão estava tomada. Apresentamos uma oferta pelo preço inicial, acompanhada de uma carta pessoal aos proprietários, explicando por que a casa deles seria o primeiro lar perfeito para um comprador de primeira. Eles escolheram minha oferta apesar do lance concorrente ser mais alto, querendo que sua amada casa fosse para alguém que apreciasse suas características. O processo de empréstimo trouxe complicações inesperadas. Minha renda como autônomo, proveniente do meu negócio paralelo, embora substancial, criou dificuldades com a documentação. O subscritor solicitou uma verificação adicional, estendendo o prazo de fechamento em 2 semanas. Isso é normal para mutuários autônomos, James me tranquilizou. Suas finanças estão sólidas. É só uma questão de documentar tudo corretamente. Aquelas 2 semanas pareceram intermináveis. Um comprador concorrente permaneceu interessado, pronto para intervir caso meu financiamento fracassasse. Enviei declarações de imposto de renda, demonstrativos de lucros e perdas e contratos com clientes, montando um retrato financeiro abrangente para satisfazer o subscritor. Finalmente, a aprovação veio. O fechamento estava marcado para a terça-feira seguinte. Assinei inúmeros documentos, rubriquei dezenas de páginas e, então, recebi as chaves da minha primeira casa. O momento pareceu surreal, o ápice de uma jornada que começou com aqueles passeios de domingo por bairros exatamente como este. Após o fechamento, pedi um tempo sozinha na casa vazia. Andando de cômodo em cômodo, deixei que o significado se aprofundasse. Na sala de estar, sentei-me no chão e chorei, lágrimas de realização, alívio e vingança. A filha de moradores de aluguel que não podiam se dar ao luxo de deixar as luzes acesas agora possuía um pedaço do sonho americano que parecia tão inatingível. Tirando fotos de cada cômodo, criei um grupo de mensagens de texto em família, algo que raramente fazia. Acabei de fechar o negócio da minha primeira casa. Mal posso esperar para que vocês venham nos visitar e me ajudem a batizá-la direitinho. Estou pensando em organizar um jantar em família daqui a 2 semanas, sábado, quando eu estiver instalado. Reservem a data. As respostas chegaram aos poucos. A mãe enviou uma parabéns com 3 pontos de exclamação. Nathalie respondeu com um emoji de polegar para cima. Ada não respondeu nada. Papai finalmente escreveu: casas assim têm altos custos de manutenção. Espero que você tenha previsto os reparos no orçamento. A reação morna doeu, mas não diminuiu minha conquista. De pé no que viria a ser meu quarto, observando a luz do pôr do sol pintar as paredes de âmbar, fiz uma promessa a mim mesmo. Esta casa se tornaria um lar repleto de aconchego e acolhimento, independentemente da capacidade da minha família de compartilhar da minha alegria. As 2 semanas entre o fechamento e a reunião familiar planejada passaram voando em um turbilhão de atividades. Providenciei uma mudança rápida dos meus escassos móveis do apartamento.
percebendo o quão inadequados eles pareciam no espaço maior. O sofá da sala de estar que dominava meu apartamento mal ocupava um canto do novo espaço. Minha mesa de jantar para dois parecia perdida na sala de jantar propriamente dita. Um cômodo de cada vez, lembrei a mim mesma, priorizando os espaços essenciais. Encontrei uma mesa de jantar de segunda mão com capacidade para 8 pessoas, perfeita para o jantar em família que eu estava planejando. Uma rápida demão de tinta a renovou, e cadeiras novas de uma loja de baixo custo completaram o conjunto. Com os móveis básicos prontos, concentrei minha atenção nos preparativos para a primeira visita da minha família. Não se tratava apenas de exibir minha nova casa. Era uma oportunidade de reconectar, de diminuir a distância crescente entre nós. Talvez ver meu sucesso pessoalmente os ajudasse a entender minhas escolhas e sacrifícios. O quarto de hóspedes dos meus pais recebeu atenção especial. Gastei dinheiro comprando um colchão novo e roupa de cama de qualidade, sabendo que os problemas nas costas do meu pai muitas vezes dificultavam dormir fora de casa. O segundo quarto foi preparado para Nathalie, seu marido Troy e seus 2 filhos, com um colchão de ar instalado para as crianças ao lado da cama queen size. O pequeno terceiro quarto, que mais tarde seria planejado como meu escritório em casa, acomodaria Ada. Enquanto fazia compras, enchi meu carrinho com ingredientes para os favoritos de todos. O amor do pai por carne assada com cenoura e batata. A fraqueza da mãe por torta de mirtilo. A preferência da Nathalie por salada César. A predileção de Adam por molho de frango ao molho búfalo como aperitivo. A conta no caixa me fez estremecer, mas esta comemoração justificava o gasto. Em toda a casa, criei toques atenciosos. Uma parede de fotos no corredor exibia fotos de família de décadas. Mamãe e papai no dia do casamento. Nathalie e Ada ainda bebês brincando em uma piscina infantil. Nós 4 em uma rara viagem à praia quando eu tinha 12 anos. Fotos recentes estavam visivelmente ausentes, uma realidade que eu esperava que esta visita pudesse começar a mudar. Cestas de boas-vindas aguardavam cada membro da família. Para a mamãe, um livro de jardinagem e pacotes de sementes para o canteiro do quintal que poderíamos planejar juntos. Para o papai, um chaveiro personalizado com o endereço da casa, simbolizando sua receptividade a qualquer momento. Para os filhos da Nathalie, livros adequados à idade e materiais para colorir. Para o Ada, um vale-presente de uma cervejaria local para o passeio que pensei que faríamos juntos. Uma semana antes do jantar planejado, enviei convites formais com instruções detalhadas, informações sobre estacionamento e um bilhete carinhoso expressando o quanto a presença dele seria significativa. As respostas iniciais pareceram positivas. Mamãe ligou perguntando o que poderia levar. Só vocês, assegurei. O resto já está resolvido. Nathalie mandou uma mensagem dizendo que Troy tinha arranjado uma folga do trabalho e que eles estavam ansiosos para conhecer o novo lugar. Adam respondeu com um breve estarei lá, o que, no entanto, me animou. Papai permaneceu em silêncio, mas mamãe me garantiu que eles iriam juntos. 3 dias antes do jantar, o plantão começou. Nathalie ligou primeiro. Justine, sinto muito, mas Emma está com uma infecção no ouvido. O pediatra disse que ela não deve viajar neste fim de semana. O Troy pode ficar com a Emma enquanto você e o Jack vêm, sugeri, tentando salvar parte da visita. A mãe do Troy estava contando com a gente visitando ela no domingo, então ele precisa levar o Jack lá enquanto eu fico com a Emma, explicou ela, com a desculpa cada vez mais complicada. Com certeza voltaremos no próximo fim de semana, quando todos estiverem bem. Aceitei a explicação, sentindo a decepção se instalar no meu estômago. Naquela noite, Ada mandou uma mensagem: o chefe acabou de me marcar para sábado. Alguém ligou e eu preciso das horas. Desculpe, mana. Isso parecia menos crível. Ada raramente fazia turnos extras e reclamava com frequência da agenda de última hora do seu gerente. Mesmo assim, desafiá-lo só criaria tensão. Respondi com compreensão e me ofereci para remarcar. Quinta-feira trouxe a ligação da minha mãe, aquela que eu temia depois do padrão estabelecido pelos meus irmãos. As costas do seu pai estão doendo muito, ela começou, com a voz carregada de um tom familiar de pedido de desculpas. Ele mal consegue ir do quarto até a cozinha hoje. Não tem como ele ficar 1 hora no carro só para ir. Eu posso te buscar, ofereci, com o desespero transparecendo na voz.
Ou você pode vir e a gente faz uma chamada de vídeo com o papai durante o jantar. Você sabe que ele não gostaria que eu viajasse sozinha, respondeu ela. E ele se sentiria péssimo se fosse deixado de fora completamente. Melhor adiar até que ele se sinta mais forte. Na sexta-feira à tarde, meu jantar em família para 6 pessoas havia se reduzido a um jantar para uma só. Fiquei na cozinha, cercada de compras para refeições que ninguém comeria, olhando para a mesa de jantar posta com pratos novos e guardanapos cuidadosamente dobrados. A casa que antes parecia tão cheia de potencial agora ecoava com o vazio. Tentei ligar para cada membro da família, oferecendo datas alternativas, arranjos diferentes, qualquer coisa para salvar a reunião. Mensagens de voz e mensagens sem resposta se multiplicaram. Só a mamãe respondeu, reiterando as preocupações com a saúde do papai e prometendo que viriam visitá-lo em breve. A manhã de sábado amanheceu brilhante e clara, com o sol da primavera parecendo zombar da minha solidão. As cestas de boas-vindas permaneciam intocadas sobre as camas de hóspedes, onde ninguém dormiria. Eu me movia mecanicamente durante o dia, guardando mantimentos perecíveis e cobrindo os pratos preparados com filme plástico. À tarde, desisti de fingir e troquei minha roupa cuidadosamente selecionada por uma calça desconfortável e uma camiseta. Sentada no chão da sala, cercada por caixas ainda desempacotadas, comecei a organizar livros e utensílios de cozinha, tentando me concentrar na tarefa física em vez do peso emocional que me pressionava. A casa, que deveria estar repleta de risadas familiares, permanecia silenciosa, exceto pelo toque ocasional do meu celular, e-mails de trabalho e notificações de redes sociais, mas nada da minha família. O silêncio deles dizia muito, principalmente do meu pai, que não havia respondido diretamente ao meu convite nem enviado suas desculpas. À medida que a noite se aproximava, pedi uma pizza, sem ânimo para cozinhar qualquer uma das refeições especiais planejadas. Lágrimas brotaram dos meus olhos, e suas palavras o feriram mais fundo do que ele poderia imaginar. Essa nunca foi minha intenção. Eu queria compartilhar isso com você, não fazer ninguém se sentir mal. Bem, você fracassou, afirmou ele, categoricamente. Sua mãe acha que você tem vergonha de onde veio. Que comprou esta casa para escapar das suas raízes, para escapar de nós. Isso não é verdade, sussurrei, embora a dúvida começasse a me invadir. Será que eu tinha escolhido inconscientemente um bairro tão diferente da minha casa de infância como forma de rejeição? Não é, continuou meu pai. Quando foi a última vez que você trouxe algum desses amigos do trabalho para nos conhecer? Quando foi a última vez que você falou da sua família naquele escritório chique? Seus colegas sabem que seu pai trabalha na construção civil e sua mãe limpa casas. As perguntas me atingiram em nervos que eu não percebia que estavam expostos. Eu havia compartimentado minha vida, mantendo minha formação separada do meu mundo profissional. Não por vergonha, disse a mim mesma, mas pelo desejo de ser julgada pelos meus próprios méritos, e não pelas minhas origens. Tenho orgulho de onde vim, insisti, com a voz embargada. Tudo que conquistei foi graças ao que você e a mamãe me ensinaram sobre ética profissional e persistência. Guarde isso, interrompeu meu pai. Ações falam mais alto que palavras, e suas ações dizem que você está construindo uma vida que não nos inclui. Esta casa é apenas a prova final. A voz da mãe ficou mais alta ao fundo, e o pai deve ter coberto parcialmente o telefone, pois a conversa ficou abafada. Quando ele voltou, seu tom havia mudado de raiva para algo mais resignado. Sua mãe quer que eu diga que te ama, não importa o que aconteça, disse-lhe mecanicamente. Mas preciso ser sincero com você, Justine. Isso muda as coisas entre nós. Você continua ostentando seu sucesso, fazendo com que todos nós nos sintamos pequenos. Haverá consequências para o nosso relacionamento. Consequências, repeti, com a descrença estampada em meu tom. Você está mesmo ameaçando me cortar o negócio porque comprei uma casa? Porque eu tive sucesso. Chame do que quiser, respondeu ele friamente. Só saiba que escolhas têm consequências. Sempre tiveram. A ligação terminou abruptamente, deixando-me em um silêncio atordoado. A pizza congelou na caixa, esquecida. O vazio da casa de repente pareceu opressivo em vez de tranquilo. Cada cômodo era um testemunho do que eu supostamente havia escolhido em vez da minha família. Eu me movia pelos cômodos em transe, tocando as paredes, os batentes das portas, as bancadas que me trouxeram tanta alegria poucos dias antes.
Cada detalhe bonito agora parecia manchado pelas acusações do meu pai. Os quartos de hóspedes zombavam de mim com seu vazio. As cestas de boas-vindas, patéticas em seu otimismo. No quarto principal, vi meu reflexo no espelho. Calça jeans de grife e uma blusa casual que custavam mais do que meu pai provavelmente gastava em roupas em um ano. Quando isso aconteceu? Quando eu comecei a gastar $80 em camisas sem pestanejar? Quando eu cresci vendo minha mãe remendar meias em vez de trocá-las, será que o sucesso me transformou de maneiras que eu não reconhecia? Será que, na minha determinação de superar as dificuldades financeiras, inadvertidamente me afastei das pessoas que me moldaram? Essas perguntas rondavam como abutres enquanto eu afundava na beira da cama. A noite se estendia infinitamente diante de mim, uma tela escura para um doloroso autoexame. O sono me fugia completamente enquanto eu repassava anos de interações, buscando o momento em que o progresso se tornaria alienação aos olhos da minha família. Ao amanhecer, meus olhos estavam inchados de lágrimas, mas minha mente havia alcançado a clareza que faltava. A casa não era o problema. Meu sucesso não era o problema. O verdadeiro problema era mais profundo, enraizado em dinâmicas familiares complexas e expectativas que eu havia cumprido e desafiado. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas sem cortinas, projetando longas sombras no chão do meu quarto. Minha noite de dolorosa reflexão havia cristalizado algo importante. Eu não conseguia controlar as reações da minha família, mas conseguia controlar minha resposta. Essa constatação foi libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Depois de um banho e um café, sentei-me à minha nova mesa de jantar com o laptop aberto. As palavras não saíram facilmente, mas vieram com sinceridade. Redigi, apaguei e reescrevi minha resposta várias vezes. Não era apenas uma resposta às acusações do meu pai. Era uma declaração de limites que eu deveria ter estabelecido anos atrás. A mensagem final ficou mais longa do que eu normalmente envio, mas cada palavra pareceu necessária. Pai, mãe, Nathalie e Ada, passei a noite pensando na nossa conversa e nos sentimentos por trás da ausência de vocês ontem. É difícil escrever isso, mas preciso que vocês me ouçam. Primeiramente, eu amo vocês profundamente. Nada na minha carreira ou na compra desta casa muda isso. Vocês são minhas raízes, meu alicerce. A ética de trabalho que construiu esta vida veio diretamente de ver meu pai trabalhando em turnos dobrados e minha mãe conciliando vários empregos. Cada sacrifício que você fez por nós, crianças, me ensinou o valor da persistência. Mas amar você não significa que eu deva me diminuir para te deixar confortável. Meu sucesso não é uma rejeição à minha criação. É a realização do potencial que você nutriu. Quando olho para esta casa, não vejo uma fuga do meu passado. Vejo a manifestação física das lições que você me ensinou. Não vou me desculpar por trabalhar duro e atingir metas. Não vou fingir que não conquistei isso para apaziguar sentimentos de inadequação que nunca criei ou pretendi. Mais importante ainda, não vou vender esta casa nem minimizar minhas realizações para manter relacionamentos que devem ser fortalecidos, e não ameaçados, pelo meu sucesso. A porta desta casa estará sempre aberta para cada um de vocês, quando estiverem prontos para atravessá-la sem ressentimento ou julgamento. Criei espaços aqui especialmente pensando em vocês. Um quarto de hóspedes com o colchão firme que o papai precisa para as costas. Um quintal onde eu e minha mãe podíamos cuidar do jardim juntas. Espaço para os filhos da Nathalie brincarem e cervejarias locais que pensei que o Adam gostaria de explorar comigo. Não vou escolher esta casa em vez da família. Estou escolhendo acreditar que podemos crescer juntos em vez de nos separarmos. Estou escolhendo acreditar que o amor não diminui pela metragem quadrada ou pelas prestações da hipoteca. Esta porta estará sempre aberta para você, mas não a fecharei para os meus sonhos. Espero que um dia você entenda que meu sucesso honra, e não rejeita, tudo o que você me deu. Com amor, Justine. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por vários minutos. Esta mensagem ou começaria a curar ou aprofundaria a cisão. Não haveria meio termo. Por fim, apertei o botão de enviar e deixei o celular de lado, voltando minha atenção deliberadamente para desempacotar os livros nas prateleiras embutidas. As respostas vieram em etapas, cada uma revelando algo sobre meus relacionamentos. Mamãe ligou primeiro, com a voz embargada pelas lágrimas. Eu nunca quis fazer você se sentir mal por suas conquistas, começou ela. Tenho orgulho de você, Justine.
sempre tive. É difícil ver você criar uma vida tão diferente da que eu poderia proporcionar. Você me deu tudo o que importa, mãe, respondi gentilmente. Amor, valores, força. O resto é só material. Nossa conversa durou quase 1 hora, a primeira troca verdadeiramente honesta que tivemos em anos. Ela admitiu sentir-se intimidada pela minha carreira e estabilidade financeira, confessando que a reação do meu pai decorria, em parte, da sua própria sensação de fracasso. Ele queria muito mais para nós do que aquilo que podia alcançar, explicou. Ver você realizar o que ele não conseguiu é complicado para ele. Eu entendo isso, reconheci, mas preciso que ele veja que o meu sucesso é o sucesso dele também. Tudo o que sou começou com vocês dois. Encerramos a ligação com planos preliminares de ela nos visitar sozinha no fim de semana seguinte. Só nós, meninas, sugeriu ela. Seu pai precisa de mais tempo. Nathalie enviou a mensagem em seguida, com uma vulnerabilidade inesperada. Eu menti sobre a Emma estar doente. A verdade é que fiquei com ciúmes e vergonha. O Troy e eu mal conseguimos pagar o aluguel do apartamento, e ver sua linda casa me fez sentir um fracasso. Me desculpe. Sua mensagem me fez chorar. Podemos recomeçar? Liguei para ela imediatamente, e nossa conversa revelou anos de sentimentos competitivos que eu nunca havia reconhecido. Como a irmã mais velha que aparentemente fazia tudo certo, eu representava um padrão que ela sentia que não conseguia atingir. Minhas conquistas, sem querer, se tornaram um parâmetro pelo qual ela julgava suas próprias escolhas de vida. Nunca menosprezei suas escolhas, assegurei-lhe. Você tem filhos lindos e um casamento amoroso. São sucessos que não podem ser medidos em cifrões ou escrituras de imóveis. Encerramos a ligação com planos para uma visita de verdade no mês seguinte, depois que ela tivesse superado alguns de seus sentimentos complexos. Ada manteve silêncio por 3 dias antes de enviar uma mensagem concisa. Preciso de um tempo para processar. Ainda não estou pronto para conversar. Foi a comunicação mais honesta que tivemos em anos, e respeitei seus limites sem insistir. A resposta do meu pai foi a mais dolorosa. Passou-se uma semana sem notícias. Então, chegou pelo correio um cartão de aniversário contendo um vale-presente para uma loja de materiais de construção. Não recebi nenhum bilhete, mas a escolha do presente reconheceu meu novo status de proprietária de imóvel, um pequeno passo em direção à aceitação. As semanas que se seguiram trouxeram uma mistura de tristeza e libertação. Senti falta dos relacionamentos familiares tranquilos que antes eu considerava garantidos. Mas também senti alívio em não mais sustentar a ficção de que tudo estava bem entre nós. As trocas honestas, por mais dolorosas que fossem, pareciam dissipar o ar estagnado. Dediquei-me a tornar a casa verdadeiramente minha. Paredes foram pintadas, móveis foram arrumados e reorganizados. Persianas foram instaladas. Cada decisão refletia meu gosto e minhas necessidades, em vez de considerações sobre o que os outros poderiam pensar, uma liberdade que eu não me permitia antes. Quando uma colega perguntou sobre meus planos para o fim de semana e mencionei a reforma do banheiro de hóspedes, ela perguntou casualmente: "Sua família virá nos visitar para ver as melhorias?" Pela primeira vez, respondi sem rodeios ou rodeios. Estamos lidando com alguns sentimentos complicados sobre a minha mudança. A dinâmica familiar às vezes é desafiadora, mas estamos descobrindo isso passo a passo. Seu aceno de cumplicidade e a história compartilhada de lutas semelhantes com seus próprios parentes me fizeram perceber o quão universais essas experiências eram. A pretensão de perfeita harmonia familiar que eu mantinha só me isolava ainda mais. Essa revelação desencadeou outra decisão importante. Entrei para um grupo de networking de profissionais de primeira geração, conectando-me com outras pessoas que navegavam no território complexo entre suas raízes e suas conquistas. Suas histórias de tensões familiares semelhantes me ajudaram a entender que eu não estava sozinha nessas lutas. 3 meses após o jantar em família fracassado, organizei meu primeiro encontro de verdade na nova casa. Não pela família, mas pelos amigos e colegas que apoiaram minha jornada. Enquanto copos tilintavam e risadas enchiam cômodos que antes ecoavam o vazio, senti a casa se transformar de um símbolo de divisão em um símbolo de recomeços. 6 meses depois de me mudar, minha casa finalmente parecia um lar. As paredes da sala de estar, antes nuas, agora exibiam uma mistura de arte local e fotografias pessoais.
A cozinha havia se tornado meu santuário de fim de semana, onde eu experimentava receitas muito mais ambiciosas do que qualquer coisa que eu já tivesse tentado no espaço mínimo de cozinha do meu apartamento. Os canteiros, adormecidos quando comprei a propriedade, agora estavam repletos de ervas e flores, resultado do trabalho de fim de semana que deixou sujeira sob minhas unhas e satisfação em meu coração. Em uma noite quente de sábado, minha sala de jantar recebeu seu primeiro jantar de verdade. 8 pessoas se reuniram ao redor da mesa que estava vazia naquele primeiro fim de semana. Colegas de trabalho, vizinhos da rua e amigos do meu grupo de profissionais de primeira geração. O vinho fluía livremente. As conversas oscilavam entre os assuntos, e o riso ecoava pelos cômodos que antes pareciam cavernosos em seu vazio. A Justine, brindou Diane, da casa ao lado, erguendo o copo, que não só restaurou esta bela casa antiga, como também a encheu de aconchego e acolhimento. Essas palavras me tocaram profundamente. Era exatamente isso que eu havia imaginado ao visitar a propriedade pela primeira vez. Não apenas possuir paredes e pisos, mas criar um espaço onde as conexões florescessem. O caminho com minha família continuou mais complicado, marcado por passos hesitantes para frente e recuos ocasionais. Nathalie foi a primeira a realmente romper a barreira, visitando inicialmente sem o marido e os filhos, quase secretamente, como se estivesse testando se aquelas novas águas eram seguras. Isso é realmente lindo, Justine, ela admitiu, passando a mão pela madeira original. Eu entendo por que você se apaixonou por isso. Aquela primeira visita levou a outras, incluindo Troy e as crianças. Ver seu filho Jack, de 5 anos, correndo pelo quintal, construindo casas de fadas sob o carvalho, enquanto sua filha Emma arrumava pedrinhas ao longo do caminho do jardim, curou algo em nós dois. Eles adoram vir aqui, confessou Nathalie durante sua terceira visita. Jack perguntou ontem se poderíamos nos mudar para uma casa com janelas bonitas como a da tia Justine. Mamãe havia estabelecido uma rotina de visitas para tomar café nas manhãs de quarta-feira, quando papai estava em sua consulta semanal de fisioterapia. Essas visitas começavam de forma estranha, com mamãe empoleirada na beirada do sofá, como se tivesse medo de ocupar todo o espaço. Aos poucos, ela relaxou, finalmente me ajudando a escolher as cortinas para a sala de estar e sugerindo o posicionamento para as fotos de família. Trouxe uma coisa para você, disse ela numa quarta-feira, tirando uma caixinha da bolsa. Dentro, estavam a xícara de chá e o pires de porcelana da vovó, uma herança de família que eu admirava desde a infância. Agora, o lugar é aqui, com você.